Meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião evangélica da noite, como sempre fazemos, elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, nosso divino amigo, que tem nos consolado, nos assistido, principalmente nessas lições, onde temos buscado o esclarecimento da lei de Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos amparar, aumentar a nossa visão espiritual, nos dando a condição e o amparo que nós necessitamos para extrairmos das lições da noite aquilo que mais necessitamos. Pedimos que as vossas bênçãos se estendam sobre todos aqueles que irão aqui se aportar nessa noite, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Haverá falsos cristos e falsos profetas. E os estudos da noite se referem ao item 6, que tem o subtítulo de Não creais em todos os espíritos. É um dos registros de São João, em que Jesus nos fala: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São João, primeira epístola, 4:1. Conjugado com essa lição, nós temos a pergunta 96 do Livro dos Espíritos, das diferentes ordens de espíritos, quando foi perguntada a eles: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E eles responderam: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Essa noite nós contamos com a colaboração das nossas irmãs Luzia e Luciana. Estamos passando a palavra a Luciana. Boa noite a todos, que a paz de Jesus se estenda a todos nós. Bom, nós continuaremos hoje nossos estudos do capítulo 21, né? E nesse capítulo, como nós temos aprendido, é um convite a nós a sermos mais atentos, vigilantes acerca dos falsos cristos e falsos profetas. Hoje nós vamos falar um pouquinho do item 6. E o item 6, em que Kardec nos traz
né? Como foi lido, ele diz: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bom, nós percebemos aí no item 6, quando Kardec, nós lemos aqui o que Kardec coloca, né, traz aqui da primeira epístola de João, nós percebemos que a palavra espírito, ela está grafada em letra maiúscula. E isso trazendo a representação, né, esse espírito com letra maiúscula, e está representando aí os seres inteligentes da criação já individualizados, ou seja, já trazem suas particularidades, já traz ali a capacidade de discernir o bem e o mal. Então nós percebemos que nesse item Kardec vai trabalhar justamente com relação aos espíritos da erraticidade. Como nos diz aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 1 da parte 2ª, nós temos aqui a pergunta 76, em que Kardec ele nos traz a definição do que se pode, a definição que se pode dar a espíritos. Então ele pergunta assim: que definição se pode dar dos espíritos? A resposta pode dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então ele está nos dizendo aqui que espíritos são esses seres inteligentes da criação, né? Porque eles vieram, né? Foram criados de uma inteligência suprema, que se passaram por elos ali, da sua transformação, até chegar ao que nós falamos elo da humanidade, onde o espírito tem essa individualidade, que é essa capacidade, né? De discernir o bem e o mal. E ele coloca aqui, os seres trazem individualidades nos seres extracorpóreos, então fora do corpo. E ele nos explica aqui no Livro dos Espíritos também a questão da alma. Então, quando a gente refere-se ao espírito, nós estamos falando dos seres extracorpóreos, né? Dessa inteligência quando no plano espiritual, sem o corpo físico. Quando nós vamos falar da alma, nós estamos falando desses espíritos, dessa inteligência, quando encarnados, ligados ao corpo. Então nós percebemos aqui que nessa lição Kardec vai falar justamente dos falsos profetas do plano espiritual, da erraticidade. E aí continua aqui na primeira epístola de João, dizendo assim: experimentai se os espíritos são de Deus. Isso pode causar para a gente um certo assim, embaraço, né? Porque nós não somos criação de Deus, há de se pensar, né? Então por que está dizendo aqui experimentai se os espíritos são de Deus, se somos criação de Deus? E aí nós vemos como Jesus havia nos prometido que não nos deixaríamos só, né? Que enviaria o Consolador, que nos explicaria, nos faria relembrar as suas lições e nos traria, revelariam coisas novas, nos ajudariam a aprofundar mais no conhecimento. E aí vem esses profetas, né, em nome de Jesus, nos ensinando, nos auxiliando a entender o que Jesus quis nos dizer mais profundo. E vamos pedir então o auxílio de Emmanuel, esse profeta do Cristo, né? Esse irmão que sempre está aí nos ajudando através das suas mensagens. Ele tem uma página, ele
trouxe uma mensagem no livro Vinha de Luz, pela psicografia de Chico, em uma página chamada Sonhos de Deus. E nessa página é o capítulo 84. E ele começa esse capítulo já trazendo uma citação de João, na primeira epístola, justamente no capítulo 4, no versículo 6, em que João afirma: nós somos de Deus, né? E aí nós vemos assim, no capítulo 1 está dizendo ali que experimentar se os espíritos são de Deus, né? No versículo 1, no versículo 6 já fala nós somos de Deus, dá uma contradição, né? E aí o Espiritismo, né? Essas mensagens vêm para nos ajudar a entender. Então Emmanuel nos diz assim: não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Então ele fala assim, olha, não é fácil a gente deixar de lado essas seduções, né? Esses laços que nos funcionam ali como um imã, a nos atrair, a nos seduzir, a fascinar, a hipnotizar muitas vezes. Então não é fácil nos desvencilharmos desses laços, mas o que ele diz aqui é que não é fácil, não é impossível. É possível sim, e podemos, depende de nós, mas é um trabalho árduo. E aí ele diz assim: apesar da nossa origem divina, então ele está afirmando que nós, como Haroldo gosta de dizer, temos o DNA divino, nós somos provenientes de Deus, originados do Pai, né? Então nós possuímos isso em nós. 1000 obstáculos nos prendem à ideia da separação da paternidade celeste. Então quem se afasta não é Deus, somos nós. Nós é que afastamos do Pai como filhos rebeldes, né? Nos afastamos de Deus. E aí ele vai dar exemplo desse modo ali de afastar. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida, o egoísmo encarcera-nos o coração, a vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo e débito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos de sentimentos, então tudo isso que carregamos, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular, às convenções humanas, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidade para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Então nós nos vemos muitas vezes presos nesses sentimentos por vários séculos, nessas convenções humanas, esquecemos de que tudo nos é emprestado. O nosso corpo nos é emprestado, tudo que temos nos é emprestado para que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos, porque o aprendizado é constante. Se nós estudarmos aí as obras de André Luiz, todas elas vão mostrar aí momentos de aprendizados, laboratórios de experiências que é passado por ele e ele nos traz, nos mostrando ali que o aprendizado é eterno. Nós estamos aqui matriculados nessa escola para quê? Para praticar, para colocar ali, são as provas, os testes que temos para colocar ali, naqueles testes, o que aprendemos, mostrar ao nosso mestre que somos alunos em aprendizados e que buscamos aprender, mostrar ao nosso mestre o que sabemos, né? Então, e aí ele continua nos dizer aqui, na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte,
semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade, a morte, compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então vejam bem, apesar de muitas vezes da nossa rebeldia, de procurarmos lugares ali de enganos, andarmos cegos, distraídos, nós temos a cada dia a misericórdia divina, né? Deus nos permite uma oportunidade nova de vida, né? Uma oportunidade de caminhar, de rever as nossas dificuldades e trabalhar para que possamos ali semear boas sementes, colher bons frutos. E Emmanuel nos diz aqui que muitas vezes o trabalho, o árduo, a dor, a enfermidade, esses companheiros que vão nos auxiliar a entender a nossa condição, as nossas dificuldades, porque a hora que a dor chega, nós vamos parar. Está doendo, então eu tenho que modificar alguma coisa, eu não estou seguindo um caminho muito bom não, né? Continua doendo, então eu ainda estou agindo errado. Até que eu vou começar a mudar as minhas atitudes, e aí eu vou ver que a dor vai diminuindo, e aí já vai me avisar, olha, você está no caminho certo, continue. Essa é a misericórdia divina, né? Então Emmanuel nos explica aqui que quando se trata aqui na Epístola de João, ele pede: experimentai se os espíritos são de Deus. Esse são de Deus quer dizer se os espíritos andam próximos, buscando ali os ensinamentos do Pai, dentro das verdades de Cristo que o Mestre ensinou, no caminho, né? Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se esses espíritos estão percorrendo esse caminho ou se estão distantes, essa é a interpretação aqui, de examinar e experimentar se os espíritos são de Deus. E nós temos assim uma felicidade imensa quando nós vimos que num simples, né, num versículo tão pequeno, nos diz tanta coisa profunda e nos orienta, e vem o Espiritismo, né, como esse consolador, a nos ajudar a entender. Quando ele diz experimentai, e experimentai, nós lembramos aí do que Jesus nos pede: orai e vigiai, porque quando ele fala vigiar, esse experimentar está dentro do vigiar. O experimentar é o quê? É buscar, é investigar, é olhar a origem. Então busque, investigue, observe a origem para ver se é verdadeiro. E para a gente fazer isso, nós temos que conhecer. É o conhecimento que vai nos auxiliar a experimentar, a investigar. E Kardec, ele no item 7, então, ele vem nos falando acerca desses falsos profetas. E é interessante que antes ele vem, e nós percebemos aqui pela fala, né, pelo que Kardec nos trouxe aqui, como é um profeta verdadeiro. Como é um profeta verdadeiro? Porque Kardec aqui no item 7, já no início, como nós podemos dizer de cara, quando nós começamos a ler, ele fala assim: olha, não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Então olha aí um verdadeiro profeta. Ele está nos dizendo: olha, o Espiritismo sem Jesus não existe. Espiritismo não é fenômeno, porque muitas vezes, apesar, né, as pessoas escutam a Espiritismo, então tem a ver com o Espírito. Então quer dizer nas manifestações,
Quer dizer que através do Espiritismo eu vou poder vir ali conversar com o Espírito. E Kardec, como um profeta do bem, ele já fala, olha, Espiritismo é Jesus. A base do Espiritismo é Jesus. Espiritismo não é fenômeno, né? Então, um dos fatores aí para a gente reconhecer um verdadeiro profeta, as lições morais que ele traz são baseadas no ensinamento do Cristo. E aí, então, ele vem nos dizendo assim: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas. Nós percebemos aí nos itens, né, que antecedem ao item 6, os profetas que nós encontramos aqui no nosso meio, né? As pessoas, as ideias, tudo que nos chega para nos criar uma ilusão. Aqui nesse item ele já vai falar de uma outra categoria e que ele diz bem mais perigosa. E aí ele vai dizer assim, que se encontra não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sobre a máscara de que se cobrem, facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então ele vai falar aí dos espíritos, dos falsos profetas da erraticidade, e aí ele vai dizer que são mais perigosos porque é mais fácil a gente, né, e o que nos pede, a gente, quando a gente se depara com uma pessoa que está na nossa condição. Então, o falso profeta, o que nos pede? Para que a gente avalie as suas obras. Então, se me chega uma pessoa me trazendo ideias, e eu vejo a vida da pessoa, né, não está condizente com o que ela diz, eu reconheço ali um falso profeta. É mais fácil. Mas e aqueles que se encontram na erraticidade, que eu não posso ver muitas vezes? E que utilizam muitas vezes ali dos instrumentos como a mediunidade. Que a mediunidade é um instrumento. E o Espiritismo, ele explica isso pra gente. Mediunidade não é poder mágico, né? Não é assim aquela capacidade que você tem de falar com o sobrenatural, não. Mediunidade é um instrumento também de trabalho na seara do Cristo. E quando falamos da seara do Cristo, nós não falamos só da Terra. Nós percebemos aí toda a criação, os multiversos que há, né? Então a seara do Cristo é tudo isso. E a mediunidade é um instrumento de trabalho que tem que ser ali respeitado. Então tem que ter um lugar certo para se receber ali comunicações. É utilizado para auxiliar aqueles irmãos que passam pela essa transição que nós chamamos, né, de morte, que nada mais é do que a transição, é o retorno à nossa verdadeira morada como espíritos eternos, mas que ainda estão muitas vezes muito presos às paixões terrenas, não sabem muitas vezes o que aconteceu. E a mediunidade, então, ela é um instrumento para auxiliar esses irmãos, deve ser ali amparado e assistido pela espiritualidade. Há todo um trabalho de responsabilidade ali do médium. Ela não é para ser usada em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? E também, porque muitas vezes aproxima-se o espírito, como ele diz, e pode ali trazer uma mensagem, uma palavra bonita, né? Palavras ali que de uma forma mansa de falar, mas se você for extrair a essência ali, está meio equivocado. Está fora dos ensinamentos ali morais do Cristo, né? E podem vir dizendo, se apresentando como um santo. Pode dizer aí que é um Santo Agostinho, pode dizer aí que é o São Luís, pode até falar que é Kardec, né?
ou se apresentar como um dos apóstolos, ou mesmo até como Cristo, né? Nós tivemos aí na nossa história aí presenças de pessoas que falavam que era Cristo, né? Que vieram aí mandados por Deus, se dizendo Cristo. Nós tivemos aí, né, esses falsos profetas. Então temos que ter esse cuidado, e por isso a responsabilidade com esse instrumento de trabalho que é a mediunidade, né? Para que não venha esse tipo de espíritos enganadores, com ideias ali, como nos diz Kardec, absurdas. Então, como nós vamos identificar? Novamente, lembrar aí, né, do que Emmanuel diz a Chico, a disciplina e a disciplina. E nós podemos até, e isso para Chico, ele aconselha isso. Então, imagina para nós, vamos triplicar isso aí, né? Nós vamos colocar umas 30, 40 vezes, disciplina, né? Para a gente poder, porque não tem como, meus irmãos, a gente poder analisar, experimentar como nos pede aqui, se a gente não conhecer. Nós temos que conhecer, investigar, buscar, aprender o que Jesus nos traz, o que essas obras nos traz. Só assim nós vamos poder discernir se o que aproxima de nós é um falso profeta ou não. Porque também há sugestões. Não quer dizer que eles se aproximam somente por um médium. Há sugestões, né? Às vezes, se você é uma pessoa muito vaidosa, podem vir aproveitar dessa dificuldade sua e jogar ali sugestões, insuflando ali a sua vaidade, insuflando ali para que você o quê? Trazer um desequilíbrio. Então, também, cuidado com as sugestões que nos chegam, e por isso, oração. O orar. Porque quando nós oramos, nós estamos ali criando em volta de nós, elevando a nossa vibração, criando ali como se fosse um campo de proteção mesmo. Então, vibração, espírito inferior, ele não vai vibrar na mesma sintonia, então ele não vai se aproximar. Se mantivermos ali, né, a oração sempre presente no nosso dia a dia. E nós temos as obras, como aqui o livro dos médiuns. Kardec nos traz no capítulo 24 desse livro, Kardec, ele nos fala sobre o modo de distinguir os bons e os maus espíritos. E nesse capítulo, é um capítulo muito extenso, não vai ter como trazer aqui o capítulo todo, eu vou abordar só alguns itens para a gente ver aqui o que ele traz para a gente, que vai nos auxiliar a identificar se o espírito é bom, se o espírito, né, vem aí, se é um espírito inferior. Então ele nos diz assim, olha, os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem que é feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem deseja captar. Então, olha um dos pontos que ele coloca, né? O excesso do elogio, né? Incentivando ali, exaltando ali a vaidade, o orgulho. Eles podem vir com palavras mansas, mas trazendo esse exagero, né? O espírito superior, ele não exagera. Ele vai continuar, ele vai dizer para você, olha, continua, vá firme, tenha bom ânimo, é isso aí, está na direção certa. Mas ele não vai exagerar, né? Te exaltando, porque isso aí é avesso à humildade. Jesus pede, né? Ele espera de nós o que é a humildade. Ele diz assim, já dissemos que os espíritos devem ser julgados como homens pela linguagem de que usam.
Então, nós devemos analisar a forma que eles chegam, a forma que eles conversam, como aqueles homens que aproximam de nós. Quando a pessoa aproxima de nós, pela forma de olhar, pela forma de falar, né, nós vamos entender se a pessoa é ali instruída ou ignorante. Nós vamos perceber se é uma pessoa ali mal educada, se é uma pessoa de ideias superficiais, se é uma pessoa frívola, orgulhosa. Isso tudo nós percebemos, né, com a fala da pessoa, com o jeito da pessoa. E nós, isso está em nós, faz parte do nosso espírito, isso não é do nosso corpo. Esse sentimento, essas ações, esses pensamentos é do espírito. Então, quando desencarnados, levam consigo. Então, da mesma forma, eles vão se apresentar, falando de modo, às vezes, impaciente. E aí já é um ponto a ser observado de um espírito inferior. E aí ele diz: a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio, nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel, sem animosidade. Então ele não vai né, você cometeu um erro, ele não vai te acusar. Ele vai falar: você está passando por isso porque você errou, então tem que passar por isso mesmo. Nunca ele vai dizer assim. Ele vai ser agressivo. Ele vai te alertar: olha, né, toma cuidado, veja aí o que você está fazendo, né? Vamos tentar uma outra forma, mas não de uma forma agressiva. Outro ponto que ele coloca aqui para a gente: reconhece-se ainda espíritos levianos pela facilidade que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convém, nunca, porém, determina datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então, não tem isso de, eu vou ali conversar com o espírito para ele prever o meu futuro. Então, você vai casar com aquele ali porque aquele ali vai te fazer feliz. Você joga esses números aqui porque você vai ganhar. Ou então, vai ali, faz aquilo lá, entra naquele negócio ali, porque isso ali vai render e você vai ficar rico. Não existe isso. Isso é mistificação. O que é dado e com autorização, né, da espiritualidade superior é os pressentimentos, a intuição que é dada a gente como auxílio. Então, um exemplo: eu estou na minha casa, meu filho começa a passar mal, de repente, ou um parente, e está assim no meio da noite, eu estou sem remédio e não sei para onde eu vou, começa a desesperar. Então vem aquele sentimento de calma e fala assim: olha, e você começa a lembrar, né, num chá que a avó fazia para acalmar ali, para diminuir a febre. Dá um banho, faça uma compressa ali com uma água assim mais friazinha, isso é o que? Você está num estado ali nervoso, então você não está pensando direito. Quando começa a vir essas sugestões, é o que? São as intuições, para te ajudar naquele momento de socorro. Então é isso, eles podem intuir, para te ajudar a resolver alguma situação ali, de acordo com o merecimento de cada um. Tá? Nada é feito sem autorização da espiritualidade superior, né? Mesmo porque, meus irmãos, todos nós nascemos com um programa, com um planejamento reencarnatório, que não pode ser mudado, não é autorizado. O que pode ser é aliviado. Então, como é que vai prever o futuro? Eu vou mudar o meu futuro porque alguém falou que se eu fizer assim dá certo? Está ali no meu planejamento reencarnatório o que eu tenho que passar, as provas que eu preciso enfrentar. Pode ser amenizado? Sim, né? Nós vimos aí muitas histórias, como aquele senhor, né, que poderia ter perdido o braço, mas perde só 2 dedos, por ter ali numa vida moído, né, o braço do servo ali no trabalho, e pelas suas atitudes
por ter aproveitado essa nova oportunidade da reencarnação, ele veio, fazia coisas boas, ajudava muito, então foi amenizado, não foi tirado, né? Mas com autorização do alto. Então, premonições, né? Ver futuro são mistificações. E aí Kardec vem trazendo pontos a nos alertar desses falsos profetas. Basta o quê? Que venhamos estudar, buscar, né? Para nos defender. E sempre lembrar o que Jesus nos pede: orar. Sempre manter ali a oração no nosso dia a dia. Bom, meu tempo aqui se esgotou, né? Eu passo a palavra para minha mãe para continuar aí os nossos estudos, agradecendo a atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Já sabemos que Jesus está nos abençoando e junto conosco, né, através dos mensageiros dele. Quando 2 ou mais pessoas se reúnem em nome dele, ali ele está. E nessa certeza, né, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Bom, hoje nós estamos estudando o capítulo 21, que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. Profeta. O que é um profeta? Na antiguidade, os profetas eram enviados pelo Pai, eram aqueles que tinham a capacidade, a mediunidade bem desenvolvida e eram capazes de falar aquilo que a espiritualidade superior enviava. Em todas as religiões haviam médiuns, né? A gente vê lá as pitonisas, as sacerdotisas, nos templos. Elas tinham a mediunidade bem desenvolvida, a faculdade, e utilizavam aquilo como uma ponte para trazer para nós as mensagens. Muito bem. E aí, com isso, Jesus então utiliza essa fala, mas quando foi realmente que Jesus nos falou sobre isso? Então, para que a gente entenda as mensagens do Cristo e a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador, vem nos ajudar, ele vai nos levar ao contexto dessa fala. Essa fala do Cristo está lá no capítulo 24 de Mateus. O capítulo 24, 25 de Mateus já são os últimos, quase os últimos capítulos dos apontamentos dele, onde Jesus, certa vez, sentado no Horto das Oliveiras, aproximam-se ali os discípulos e perguntam para o mestre, que já havia começado a conversar com ele, sobre um final de um tempo, onde o Cristo viria novamente. Então, chama-se essa fala de Jesus com os profetas, com os discípulos, desculpe. Eu vou tentar ler alguns versículos desse sermão, que foi o último sermão que Jesus trouxe. Era um sermão que referia-se a esse momento de transição do planeta Terra. É aí que nós percebemos a autoridade e a sublimidade desse ser que esteve entre nós. Há mais de 2000 anos, ele já dizia tudo que iria acontecer a partir daquela data, até o momento exato em que a Terra se transformaria de expiação e provas em mundo de regeneração. Então, esse sermão profético não é um sermão que para trazer medo, angústia ao homem, muito pelo contrário. É um alerta a nós outros para dizer que tudo isso que nós estamos vendo passar é natural,
no mundo de transição. Então ele diz assim para os discípulos: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cristo, naquele tempo, era a designação de um Messias. O que é um Messias? Um enviado. Muitos viriam. De onde? Então vamos pensar um pouquinho. A Terra está passando por uma mudança espiritual. A humanidade da Terra não somos só nós encarnados. A humanidade faz parte dela os desencarnados. No plano espiritual, há muitos espíritos ainda endurecidos, atrasados, inteligentíssimos, que trazem uma força magnética que nós não podemos nem imaginar. Mas eles precisam renascer novamente. Para quê? Para que seja dado a eles condições de melhoria. Porque ao transformar, ao passar por um monte de regeneração, essa humanidade espiritual também será afastada da Terra. E aí eles vão ver como são ainda muito endurecidos. Eles vêm com teorias, com sistemas, com inteligências que a gente não pode nem imaginar. E criam mesmo doutrinas esdrúxulas, complicadas, criam teorias que não têm nada a ver com o Evangelho de Deus, porque o Evangelho não é de Jesus. O Evangelho são as leis de Deus vivenciadas por Jesus. É o código de conduta que Jesus escreveu com a própria vida. Jesus é a nossa boa nova. Ele veio para iniciar uma mudança no planeta que ele é o governador espiritual. E essa mudança espiritual dá-se início na sua chegada na Terra. Ele veio para nos orientar, veio para dizer para nós, olha, vamos passar por momentos de tribulações, de tristezas, de amarguras. Mas tenham bom ânimo. Primeiro virão os cristos e dirão, eu estou aqui, né? Eu sou o Cristo de Deus. Não, não acreditais. Não são o Cristo. São mentes perversas, muito inteligentes, que vão trazer a separatividade, que vão trazer para nós o isolamento, que vão trazer teorias, ideologias de ódio, ideologia de inveja, de desequilíbrios, materialistas. Então é necessário que o cristão, aquele que realmente está seguindo o Evangelho, precise ter mais prudência, perseverança com tudo que chegue até ele. E Jesus então diz assim, olha, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o resultado. Não é o fim. Nós já passamos por muitas guerras físicas. Hoje, qual é a guerra que nós temos? Ideológica. São as ideias completamente desorientadas que estão entre nós. Nós, às vezes, ficamos abismados de ver determinado grupo com uma ideia que não tem nada a ver com aquilo que Jesus está nos ensinando. Essas são as guerras de hoje. Mas não precisamos nos preocupar, porque isso ainda não é o fim de Jesus. E esse fim não é o fim término, não. É o fim, finalidade.
o resultado, o porquê que tem que acontecer isso. E aí ele diz assim: se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O planeta vai trazer bastante evolução física. Já houve, e ainda de vez em quando surge. Mas essa revolução aí do planeta não é física. Realmente, são as ideias. Esses terremotos, esses tsunamis, esses vulcões, são as ideias que destrói os costumes, tenta destruir a moral, a ética. Porque quando Jesus fala, ele não fala só coisas da matéria, ele está falando para o nosso espírito. E continua ele dizendo: nesses tempos, muitos hão de se escandalizar. E a gente está vendo isso hoje. De odiar-se odiar uns aos outros, é a separatividade, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por quê? Porque os espíritos mais ignorantes com relação à sua própria espiritualidade, à sua própria essência, estão encarnando. E vão ser o quê? O que é o profeta? Não é aquele que faz o que envia o Cristo? Não é o Cristo que o envia? Então ele vai pegar essas ideologias todas que estão aí e vai começar a utilizá-las como? No noticiário, nas televisões, na internet, né? Nas mensagenzinhas que a gente recebe todo dia, bom dia, né? No WhatsApp, desculpa a pronúncia, porque de inglês eu não entendo nada, né? Então, aí a gente percebe, muitas vezes você recebe. E onde estão esses falsos profetas? Em todas as áreas de atividades da terra. Nós vamos achá-lo na religião? Sim. Nas religiões. Nós vamos achá-lo na política. Nós vamos achar dentro da ciência, da filosofia. Então, tudo aquilo que traz para nós ideias, que veicula, que propaga ideias que caracterizam a desunião, o insulamento, que caracteriza o ódio, a inveja, a corrupção, a dissolução dos costumes, da moral, da ética, a falsa liberdade, porque o que os espíritos nos ensinam, a liberdade, ela tem que ser com responsabilidade. E hoje o que nós vemos? A liberdade é hoje considerada liberdade simples, libertinagem. Não é assim? Tudo é liberdade. Então, meus irmãos, o afastamento das leis divinas, o virar as costas para o Evangelho que Deus nos enviou, que são as suas leis, e que Jesus tão bem exemplificou para nós, tão bem nos ensinou como vivê-lo, nos deixando esse código de conduta. Então, quando nós olhamos uma mensagem chegar, bom dia, e anotado lá embaixo, Chico Xavier, aí você lê, Chico Xavier, deve ser maravilhoso. Aí você pega a mensagem, lê a mensagem, aí você busca lá nos seus conhecimentos da doutrina kardecista e do Evangelho de Jesus, e você fala assim, não foi o Chico que escreveu isso, e não foi mesmo. São os falsos profetas, que usam nomes importantes para dar importância àquilo que eles querem veicular,
aquilo que eles querem trazer para nós. Emmanuel, a gente vê quanta mensagem ocorrendo, né? E a Luciana nos mostrou ali o que os espíritos superiores trazem. Eles nunca vão trazer a ideia de corrupção, a ideia de insulamento. Eles nunca vão trazer a ideia de desespero, de desesperança, de desânimo. Nunca. Nunca. Então, se a gente recebe uma mensagem, e é por isso que João vem no item 6 e fala conosco. E Luciana explicou muito bem para nós, de acordo com a ótica espírita, o que significa isso que João está dizendo. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E por que ele diz isso? Porque espíritos têm encarnados e desencarnados. A espiritualidade, aqueles que não puderam reencarnar, estão lá, na erraticidade ainda, trazendo todas as suas imperfeições. E a mediunidade, ela não é algo um dom que é dado a um só. Todos nós somos médiuns. Todos. Existe sim graus na mediunidade. Existe aqueles que já têm a mediunidade, a faculdade mediúnica mais desenvolvida, já têm uma maior capacidade de entrar em contato com a espiritualidade, mas nós trazemos a mediunidade da intuição, que é o que a Luciana acabou de falar. Então, muitas vezes, nós não estamos pensando em nada ruim e, de repente, vem um pensamento ruim. De onde está vindo? Se nós não estávamos pensando nele. Então, o problema é que nós somos bombardeados pelos falsos profetas encarnados e também desencarnados. Mas Jesus é maravilhoso, né? Ele diz assim, olha, sereis atribulados. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o erro, os desenganos na terra, o amor se esfriará no coração de muitos. Então é necessário que tenhamos o cuidado de não deixar o nosso amor esfriar, de perseverar no bem, porque é através do bem que nós vamos conseguir superar esse momento, porque isso é um momento de transição, vai passar. As coisas ruins, boas passam, mas as ruins também vão passar, como diz a Virgem Santíssima para o Chico, não é? Então, ele vem dizendo aqui, ó, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. O que Jesus quer dizer aqui? É que aquele que perseverar sem medo, sem angústia, sem se preocupar com essa revolução que está acontecendo nas ideias, de conservar no caminho que ele escolheu para ele, que é o caminho do bem, de construir força para que seu amor se movimente em direção do próximo, através da caridade, porque a caridade é uma alavanca que movimenta o nosso amor em direção do outro, que nos joga em direção do outro. Então, perseverar. E aí nós perguntamos assim, por que João manda que a gente experimente? Como? O que é experimentar? E a Luciana leu o versículo, o item, né, a questão 96, por causa disso. Porque nós estamos envolvidos com muitos pensamentos
que não são verdadeiros, que são falsos. A experimentação é essa. Nós devemos entender que tanto no nosso mundo encarnado, como na espiritualidade, na erraticidade, há espírito de várias ordens. Há a ordem dos imperfeitos, a terceira ordem, onde a materialidade é maior, então por isso que nós vemos aí o materialismo. O espírito ainda é muito preso à matéria, muito deles ainda é levado ao mal verdadeiramente, fazem o mal pelo mal, né? Existem várias classes dentro dessa ordem. A segunda ordem é a ordem dos bons espíritos. Então tem espíritos que já evoluíram na ciência, já evoluíram na sabedoria, já evoluíram na bondade. E a primeira ordem é a ordem dos espíritos puros. Essa, todos são iguais. Já venceram a materialidade, vivem em espírito, são moralmente, a moral absoluta, a inteligência desenvolvida em grau elevadíssimo. É a primeira ordem dos espíritos puros. Então, isso atinge o nosso mundo material, porque o que é o mundo material? É a escola regenerativa. Eles estão em outro plano, mas junto à Terra, fazem parte da humanidade ainda da Terra. E aí, nós temos uma passagem aqui de Paulo. João nos pede para experimentar. Como experimentar? Paulo nos ensina, o nosso patrono. Ele diz assim, olha, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, Paulo fala assim, olha, todas as coisas nos são lícitas, ou seja, nós podemos olhar tudo, livros, jornais, televisão, filmes, tudo, não tem problema. Todas as coisas não são lícitas, mas, eu gosto dessa, né, dessa palavrinha, mas, porque vai haver uma mudança, né? Nem tudo, nem todas nos convém. Todas não são lícitas, mas nem todas edificam. Então eu posso pegar tudo que vier na minha mão, tudo que a minha percepção visual, tato, eu posso pegar igualzinho a gustação também, né? Eu posso pôr qualquer coisa na boca, nem todas me convêm, porque umas são amargas mesmo, né? É a mesma coisa, mas nem todas nos edificam. E edificam como? Acrescentam algo ao nosso espírito eterno, né? E o mesmo Paulo, aí nós vamos lembrar aqui, mas como é que eu vou saber o que é bom e o que não é, né? E aí nós vamos voltar lá na Grécia Antiga, um filósofo antigo, enviado por Jesus à Grécia, para que fizesse uma mudança no sentido de levar todo o progresso da Grécia para o mundo daquela época. E ele não foi entendido também na própria Grécia. Sócrates, ele fala conosco assim, ó, use 3 crivos. Pegue o que você recebeu, livro, mensagem, né? Um bom dia, qualquer coisa, pegue, e você vai passar pelo crivo da verdade. Isso é verdadeiro? Mas como é que eu vou saber se é verdadeiro? Pesquise, analise. Tem coisas que vêm no WhatsApp que você olha, já aconteceu há 30 anos atrás. Por que será que eles estão veiculando de novo? Algum problema tem. Eles estão usando com um outro sentido. Então vamos analisar, aquele é verdadeiro? Bom, se for, ótimo. Vamos passar para o segundo crivo. É bom para mim? Me edifica? Traz engrandecimento à minha alma? Bom, se
Se é, ótimo, então vou passar pelo terceiro. É útil? Tem utilidade na minha vida? Tem utilidade junto de mim para o meu próximo? Eu posso usufruir disso e passar para o meu próximo? Vai ser bom? Vai ser verdadeiro para ele? Vai ser útil também? Esses são os 3 crivos que nós devemos passar tudo que chegar até nós. E Paulo de Tarso torna a vir nos alertar. Eu adoro Paulo. Ele diz assim lá em Efésios, capítulo 5, versículo 11: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O que Paulo está falando conosco? Gente, analise. Gente, reflita. Busque. Passe pelos crivos. Não pegue o que vem a você e mande para o seu colega, para o grupo, para a família. Cuidado para que você não seja colocado no rol dos falsos profetas. É um perigo. Então, é isso que Jesus está nos alertando. E no final, aqui no capítulo, não é o final, mas no versículo 14 o princípio das dores, ele diz assim, ó: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Aí sim, aí virá o resultado, o fim. Aí virá a finalidade dessas dores, desse momento de transição. É quando a terra se transformará numa terra de regeneração. Nós sabemos o dia exato? Não. E ele diz isso aqui também, no capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe o momento exato da transição planetária, em que se transformará. Então, essa tarefa é uma tarefa árdua, para nós principalmente. Por isso, vamos, avante, guerreiros do Cristo. Vamos ser perseverantes, prudentes, analisar, refletir, antes de estar veiculando falsas notícias. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para tanto. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao Lucas que nos faça a prece. Senhor Jesus, mestre amado, querido amigo, ao nos aproximarmos do término do nosso estudo e do nosso encontro dessa noite, agradecemos a bondade divina, as lições, os esclarecimentos recebidos, que nos foram enviados com o objetivo de nos prevenir, de nos precaver contra muitos irmãos nossos em humanidade, que mal intencionados ou não, se arvoram em mensageiros de nosso Pai Celestial, ou em portadores, mestre, das vossas lições, das vossas orientações, e confundem a tantos, induzem e levam tantas pessoas a enganos, a partir de interpretações equivocadas, nas quais prevalecem muitas vezes interesses pessoais ou visões pessoais de mundo, da realidade à sua volta, quando na verdade, querido amigo, já temos ao nosso dispor a visão dos espíritos superiores, dos nossos irmãos maiores, a respeito do vosso bendito Evangelho,
que tanto tem nos esclarecido, nos servido de modelo, de guia e de parâmetro, para que a gente então receba as mais diversas mensagens, os mais diversos conteúdos, seja por que meio for, e tenhamos condições de discernir. Agora, Mestre, a bendita doutrina sempre nos alerta e nos pede que estudemos. Sem o estudo, não temos como discernir, escolher entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim, entre o verdadeiro e o falso. Por isso, rogamos ao Senhor que, a partir dos convites que essa casa nos oferece, a partir das várias lições que aqui estudamos e lemos, tenhamos todos bom ânimo em estudar, porque estudando teremos discernimento, discernindo saberemos escolher o verdadeiro do falso, o certo do errado, e assim, Mestre, através do nosso esforço pessoal, poderemos de nossa parte ajudar outros irmãos nossos em humanidade, não como os grandes missionários, os grandes enviados do vosso amor e da vossa sabedoria ao longo dos séculos, mas como pessoas simples, nos nossos afazeres cotidianos, com aqueles com quem convivemos, podemos perfeitamente sermos instrumentos da paz, do amor, da alegria, do bom ânimo, tal como nos ensinava Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Com essa prece, estamos declarando por encerrados os estudos evangélicos da noite, da santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a vida.